Fala galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para fazer um vídeo. Hoje nós vamos falar um pouquinho, sobre os primeiros anos da República Brasileira. Esse período da República Brasileira, por muitos historiadores, é chamado de Primeira República, de República Velha. O destaque hoje é pro governo dos dois primeiros presidentes. Logicamente que vocês lembram que eu estou falando, sim, de Deodoro da Fonseca e de Floriano Peixoto. Não se esqueça, se você ainda não é inscrito no nosso canal, tá? Tá aí o nosso canal, dá essa moralzinha pra gente, dá a curtidinha também, que é importante, e ativa as notificações, porque nesse momento de quarentena a gente está aqui fazendo com que você possa revisar o seu conteúdo e não perder o ritmo. Essa aula é muito boa para quem está aí no 9º ano, para quem está se preparando para os IFs da vida e por que não revisar a galera do pré-ENEM, a galera dos pré-vestibulares da vida. Beleza, galera? Então fica aí a dica. Então, como eu já falei, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o governo de Deodoro da Fonseca e de Floriano Peixoto. Esses dois governos, na verdade, na história, eles são conhecidos como a República da Espada. Primeira coisa que a gente deve falar. Por que República da Espada? Basicão, galera, basicão. Se você hoje, até hoje, for numa formatura militar, vocês vão perceber que, diferente dos praças, dos soldados, dos cabos, dos sargentos, os oficiais eles fazem movimentos com espada. Isso, exatamente. Já que nós estamos falando de dois generais, Deodoro da Fonseca e também Floriano Peixoto, República da Espada. Um detalhe importante, a gente vai falar no decorrer da aula sobre isso também, mas eu já vou dar essa dica. Essa primeira república do Brasil, ela também pode ser encontrada como república positivista. Por quê? Os militares defendiam o positivismo. Positivismo esse que, inclusive, é estampado na nossa bandeira do Brasil. Ordem e progresso. Ou seja, a base da nossa ideologia é a ordem e o fim será o progresso. Tá bom? Se vocês quiserem mais detalhes, eu posso também fazer um vídeo falando sobre Auguste Comte, esse francês que idealizou o positivismo e falou que uma sociedade, para conseguir o progresso, tem que entrar em uma ordem. Mas o nosso foco hoje aqui, sim, é Deodoro da Fonseca. Então, Deodoro da Fonseca, assim que ele entrou no poder, um dos líderes do movimento republicanista do Brasil, ele tentou criar uma base, Ele tentou consolidar essa base. Sabia que ia ser muito difícil, mas, certo? Uma das coisas mais importantes do governo de Deodoro da Fonseca foi a elaboração de uma Constituição, certo? Nessa Constituição essa que foi promulgada no dia 24 de fevereiro de 1891, Deodoro da Fonseca separou o Estado da Igreja. Deodoro da Fonseca criou os três poderes, aqueles poderes que a gente sempre fala de Montesquieu no século XVIII, o iluminista que criou o executivo, o legislativo e o judiciário. E Deodoro da Fonseca também restringiu o voto, tá certo? Além de criar alguns símbolos importantes, alguns símbolos nacionais. Acabei de falar da importância da bandeira nesse lema positivista. Agora um detalhe que é imprescindível falar. Todos esses artigos que foram colocados na Constituição Brasileira de 1891 vai ter como base, sim, vai ter como base o ideário norte-americano, a Constituição norte-americana, tá? Isso é importante falar, sim. Sempre que a gente fala em Deodoro da Fonseca, a primeira coisa que a gente lembra é o processo de encilhamento. A maioria dos vestibulares, a maioria dos concursos, quando falam de Deodoro da Fonseca, nesse período inicial, a gente fala sobre o encilhamento. O que foi o encilhamento? Assim que ele assumiu o poder, de forma indireta, porque um dos artigos da Constituição falava isso, que o presidente deveria ser escolhido de forma indireta, e quem foi escolhido foi Deodoro da Fonseca, certo? O que é que acontece? Ele vai escolher os seus ministros. Entre os seus ministros, nós tínhamos ali Benjamin Constant, nós tínhamos Bocaiúva, nós tínhamos também Rui Barbosa. Rui Barbosa foi o ministro da Fazenda. Rui Barbosa, logo no início, ele quis
melhorar, industrializar o Brasil, dar um pontapé, né, ascender a economia e começou a injetar, né, mais dinheiro na economia, começou a liberar crédito para as novas empresas. Mas estamos no Brasil, muitas pessoas fizeram empresas fantasmas e começaram a pegar esse crédito. Ou seja, algo que era para melhorar o Brasil acabou piorando a situação econômica do Brasil, tá? E aí, o que é que acontece? Logo, logo, Deodoro da Fonseca tem que mudar o ministro da Fazenda, né? Porque Rui Barbosa acabou fazendo algumas besteiras ali. Esse episódio fica conhecido como encilhamento. Por que encilhamento? Vem do verbo encilhar, é onde você prepara o cavalo para a corrida, né? Porque houve uma especulação muito grande. Várias empresas foram criadas, mas depois foi descoberto que eram empresas fantasmas, mas essas empresas adquiriram empréstimos e aí o tiro saiu pela culatra. Tá? Então, como forma de amenizar isso aí, o que é que o Deodoro da Fonseca vai fazer? Vai trocar o seu ministro da Fazenda. Só que todos esperavam um ministro da Fazenda que pudesse modificar o cenário atual, e Deodoro da Fonseca coloca o Barão de Lucena, que era um monarquista. Então, começa a ter várias manifestações contrárias a Deodoro da Fonseca, e, consequentemente a isso, ele vai e fecha o Congresso. Sim, fechou o Congresso e aí não teve mais para onde correr, né? A Marinha também, a gente vai ouvir falar muito da Marinha. Agora, engraçado, eu sempre falo sobre isso, com todo respeito aí aos nossos marinheiros, mas a Marinha sempre tinha a mesma estratégia. A gente vai ver isso na primeira revolta da Armada, na segunda revolta da Armada e também na conhecidíssima revolta da Chibata. Qual era a estratégia dos marinheiros? A mesma sempre. Pegava o encouraçado, virava para a capital e vou bombardear. Então, a primeira revolta da Armada aconteceu exatamente isso. A Marinha virou o encouraçado para a capital, ou seja, para o Rio de Janeiro, nesse momento, e disse que se Deodoro não renunciasse, ela iria bombardear a capital, tá? Mas aí, logo foi resolvido, Deodoro acabou realmente renunciando. Deodoro, que um dos líderes do republicanismo no Brasil, né, da proclamação da República no Brasil, acabou passando aí 8, 9 meses no poder e renunciou em prol do seu vice. Só que tem um detalhe aí que é importante. Quem era o vice de Deodoro da Fonseca? Floriano Peixoto, outro militar, só que ele era da linha dura, conhecido como Marechal de Ferro. Então, quando ele entrou, começaram a surgir vários movimentos contrários a que Floriano Peixoto, né, assumisse o poder. E aí, dentre esses movimentos, eu tenho, sim, um movimento que vai ser a segunda revolta da Armada. Mais uma vez, a Marinha vai se posicionar e vai dizer que se Floriano Peixoto não renunciar do poder, vai bombardear, e chegou mesmo a bombardear o Rio de Janeiro, né, com o oficial Custódio José, acabou bombardeando o Rio de Janeiro, e no período de Floriano Peixoto também, ele teve que resolver um problema no Rio Grande do Sul, a chamada, né, Revolução Federalista de 1893, onde nós vamos ter de um lado republicanos, com Júlio de Castilhos, e outros que não defendiam o republicanismo, com Gaspar de Lemos, que na verdade ficaram conhecidos os castelinhos como os pica-paus e os maragatos. Bem, como eu já falei, foi uma revolta lá localizada, mas que coincidiu ser no mesmo período da segunda revolta da Armada, e que Floriano Peixoto não fez diferente, com muito punho de ferro, com muita rigidez, punindo, né, as pessoas que estavam envolvidas nessas reivindicações, nessas revoltas. Acabou resolvendo tudo isso aí e ficou no poder até 1894, onde nós vamos ter a ascensão dos cafeicultores e, consequentemente, nós findamos aí
né? Nós terminamos aí o que nós chamamos de República da Espada e iniciamos o segundo momento da Primeira República Brasileira, que vai ser a República Oligárquica. Então, se você gostou desse vídeo, tá? Como eu falei, é as dicas mais importantes sobre essa Primeira República, essa República da Espada, mas que no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre a República Oligárquica, dando continuidade a essa Primeira República. Valeu, galera!